Meus irmãos em Cristo Jesus, uma vez mais aqui estamos para uma porção da Palavra de Deus trazermos, para junto aprendermos. Eu sou o pastor Eudicipou e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar subordinado ao tema A Justiça Superada é a condição para entrar no Reino dos Céus. Antes que entremos nesse assunto, eu quero pedir você que, se porventura esta palavra tem falado ao seu coração, se inscreva neste canal, ative o sininho para você ser avisado, dê um joinha, nos abençoe. Ainda nós temos o nosso blog, pastoreudicipou.blogspot.com.br. Lá você vai encontrar os vídeos e também todo o sermão que nós ministramos nessas aulas, amém? Mateus capítulo 5, versículo 20 diz: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A justiça que supera é a condição de entrar na manifestação do reino dos céus no milênio. E é a manutenção da lei mais alta, ou mais elevada do padrão lá no alto monte, são as condições de reino na era vindoura. Então, a justiça do versículo 20, ela não se refere à justiça objetiva que é Cristo Jesus, tá bom? Essa justiça, ela não se refere à justiça objetiva que é Cristo Jesus, que recebemos quando cremos nele, para que possamos ser justificados diante de Deus. Veja bem, o versículo que nós vamos agora trazer, eles não se referem eles são a justiça objetiva, para que você distinga que não é essa justiça que nós estamos falando, tá bom? Então, a justiça aqui não é a justiça objetiva, que é Cristo. Então, qual é a justiça que não é, que você está falando, pastor Eudes? Lá de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. É ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Não tendo justiça própria, que procede da lei. Mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Então, essa justiça, se a justiça de vocês não exceder, não é essa justiça de Cristo, é a justiça meritória. Também não é a justiça que fala em Romanos capítulo 3, versículo 26, diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, essa justiça que está falando aqui é uma justiça meritória. Não está falando dessa justiça, que é a justiça que nós herdamos de Jesus, que é Cristo Jesus. Ele refere-se à justiça subjetiva. Essa parte, a justiça de vocês não exceder muito dos escribas. Ela refere-se à justiça subjetiva, que é o esforço praticado com a nossa justiça, para que possamos viver na realidade do reino hoje e entrar na sua manifestação no futuro. Lembre-se do esforço lá das bem-aventuranças, o espírito empobrecido para ser cheio de Deus. Lembre-se que Jesus falou lá, Jesus está falando para os discípulos que eram judeus, que eram praticantes da antiga dispensação. E aí Jesus está falando assim: olha, se vocês não se esvaziarem, como é que vocês vão ser cheios? Então vocês precisam ser esvaziados da antiga dispensação, da antiga lei, para que vocês sejam cheios. Lembre-se que Jesus estava falando para os crentes do Novo Testamento. Eles eram judeus, eram praticantes, mas Jesus estava falando para os cristãos, aos crentes, porque foram eles que foram designados para levar o evangelho aos povos, tribos e nações. Correto?
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembra? Foram eles. Então Jesus não estava falando era judeu, mas estava falando para cristãos, para crentes, já do Novo Testamento. Então, lembre-se que já o esforço do empobrecimento para ser cheio, o lamento ao ver a situação de pecado, o domar-se para ser manso, no que diz respeito ao relacionamento com o próximo, o esforço de fazer paz, pacificador, o esforço de buscar a pureza para ver Deus. Então, tudo isso aí é a justiça subjetiva. A justiça subjetiva, a justiça meritória, a do esforço mesmo, em querer. Lembra, ter fome e sede de justiça é você querer Deus na mesma, no mesmo, vamos dizer assim, na mesma equidade de nós querermos o alimento. Quando você está com fome, você não para tudo para ir atrás do alimento. Quando você está com sede, você não para tudo para ir atrás de água. Então é o mesmo princípio. Ter sede e fome da justiça é você querer isso de Deus na mesma equidade, o mesmo nivelamento das necessidades humanas. Então, esta justiça subjetiva não é obtida meramente pelo cumprimento da lei antiga, mas pelo cumprimento da lei através do cumprimento da nova lei do reino dos céus. A lei dada pelo novo rei, os princípios, a essência, né? Então, essa é a justiça do povo do reino. De acordo com a nova lei do reino, supera a dos escribas e fariseus. Os princípios aplicados são muito mais elevados. Muito mais elevados. E ele supera a justiça dos escribas e fariseus, de acordo com a lei antiga. Então, vamos estudar um pouco sobre esses dois grupos. Os escribas, eles eram profissionais, eles eram os escribas, os estudiosos da lei, né? Escriba, tem alguém, amanuense também, né? E alguns outros nomes, né? Então, os escribas eram profissionais, enquanto os fariseus eram participantes, pertencentes a uma seita. Os escribas eram os expositores, os mestres do Antigo Testamento, enquanto os fariseus eram aqueles que tudo faziam para que todos crescem que eles obedeciam os seus ensinos. Eles faziam de tudo para que, à vista de todos, eles fossem os santões, né? Os santões. Então, resumidamente, queridos irmãos, esses dois grupos, ou esses dois tipos de justiça, acentuando ou contrastando aqui nos evangelhos, nós vamos ver o primeiro ponto. A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração. Então, a justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer o coração. Por quê? Ela é formal, ela é externa, ela é superficial e ela não alcança a perfeição. Já aquela ministrada por Jesus lá no monte, ela satisfaz o coração. Ela é genuína, ela é interna, ela é profunda, ela é arraigada. Ela é completa, ela é mais alta, ela é elevada. Glória a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É muito profundo. Vós sois, agora aqui ele está falando aos escribas e fariseus, vós sois aqueles que vos justificais diante dos homens. Porém, Deus conhece os vossos corações. Que coisa, não adianta querer ser o que não é. Deus conhece bem. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo, o exterior do corpo e do prato, porém, por dentro está cheio de extorsão e intemperância. Que coisa! Você imagina aquela sepultura linda que você chega, florzinha, está tudo limpinho, mas por dentro está as ossadas, está um corpo em estado de putrefação ou apenas ossadas. Um outro ponto é
A justiça dos escribas e fariseus não consegue satisfazer a mente. São pobres. Ela está baseada num raciocínio que é enganoso, corruptor e meramente engenhoso, e procede de uma mente que não tem descanso. Já aquela que nós aprendemos do novo rei, aquelas mais elevadas, aquelas recomendadas por Jesus, elas satisfazem a mente. Ela está em harmonia com o raciocínio que é honesto, confiável e sadio, e procede de uma mente que encontrou ou está em processo de encontrar descanso. Glória a Deus, é muito mais elevado. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Jesus chamou essa multidão, Jesus chamou esse povo para um descanso. Nós temos um exemplo interessante do filho pródigo, um exemplo dessa mente cansada e fadigada, ilusória. Note que o raciocínio sadio do filho pródigo, depois, lá diz, no versículo, na parte 17, versículo 17 a 19 do capítulo 15 de Lucas, quando ele fala ali, caiu em si. Até então, ele estava vivendo uma vida de ilusão, uma vida fantasiosa, uma vida banal. E aí ele cai em si, ele fala assim, rapaz, o que eu estou fazendo? Eu vou voltar para a casa do meu pai lá, nem que ele me trate como empregado, lá está muito melhor do que aqui. Um exemplo de raciocínio ilusório é encontrado em Mateus capítulo 15, versículo 3 a 5. Jesus comenta, vós anulastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição, por causa da vossa... Então, esse tempo eles já estavam vivendo tradição, não mais a lei. Eles já criavam, fabricavam os conteúdos e viviam uma vida de hipocrisia, uma vida de farsa, uma vida de aparência. Um outro ponto é que a justiça dos escribas e fariseus é de autoria própria. Eles fabricam, lembra? Eles fabricam. Esses homens eram justos aos próprios olhos, enquanto a justiça recomendada por Jesus, ela é dada por Deus, não foi própria, foi do reino, é de Deus. Bem-aventurados famintos e sedentos por justiça, porque eles serão plenamente saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. Ainda nós temos uma outra parábola, que se encontra em Lucas capítulo 12, 18, versículo 9 a 14. Lembra do fariseu e do publicano? Que os dois se propuseram ir ao templo, subir ao templo, com o propósito de orar, os dois, um fariseu e o outro publicano. Enquanto o fariseu, o justo a seus próprios olhos, o fabricador de justiça própria, ele pôs-se de pé, orava, de si para si mesmo, e desta forma, ó Deus, ó poderoso, ó grande, graças te dou, porque não sou como este, como os demais homens. Eu sou bambá, eu sou justo. Que coisa. Enquanto o publicano estando de pé, longe, não quis nem chegar perto, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Todo-Poderoso, ó Deus, sê propício a mim, sou pecador. E a palavra diz que aquele homem saiu justificado. Então, a justiça do reino é muito mais elevada. Muito, muito, muito mais elevada. Aí, de um outro ponto, a justiça dos escribas e fariseus glorifica o ego, o eu. Ela é ostentosa, ela é orgulhosa. Enquanto os princípios que aprendemos lá de Jesus no Alto Monte glorifica a Deus. Ela é despretensiosa, ela é humilde. Isso também se faz evidente na passagem que nós citamos lá do publicano, né? Do publicano. E aí Jesus fala no capítulo 5, versículo 16,
E assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para quê que esta luz deve ser brilhada diante dos homens? Para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui, brilha a vossa luz, é os nossos atos transparentes, é a nossa vida transparente diante dos homens. Os homens não leem a Bíblia, mas eles olham para nós e falam assim, verdadeiramente este homem e esta mulher é de Deus, então eles glorificam a Deus. Isso vai para Deus, isso é para a glória do Senhor. Guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade, com o propósito de ser desvisto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, não anuncie, não faz alarde, não faz propaganda, não se preocupe em registrar, porque assim fazem os hipócritas. Uau, pessoal, uau, parabéns, parabéns, ou você é o homem, ou o cabra bom, ou você é o cara, porque assim os hipócritas fazem, e eles fazem isso nas sinagogas, eles fazem isso nas ruas, e o propósito é o mesmo, ser glorificado pelos homens, ser ovacionado pelos homens. Já aqueles que aprenderam a justiça do reino, eles fazem e não tocam trombeta. Eles fazem e deixam guardado, não se preocupam em ostentar nada. E aí o Pai que vê, e aí o Pai recompensa, simples assim. 6 vezes o Senhor disse, foi dito, ou seja, ele já não falou mais a lei de Moisés, está falando já dessa era que estava agora presente dos escribas e fariseus. Foi dito, eu porém vos digo. Foi dito, eu porém vos digo. E nós vamos ver várias vezes esse ponto. Então, é impossível para a nossa vida natural obter essa justiça superior, porque ela só pode ser produzida por uma vida superior, a vida da ressurreição de Cristo. Só em Cristo. Essa justiça que é comparada à roupa de um casamento. Ela nos qualifica a participar do casamento do Cordeiro. Mateus capítulo 22, versículos 11 e 12. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem ficou sem palavra. Também ela nos qualifica, já que nós vamos explicar, deixa eu fechar aqui. Também ela nos qualifica a herdar o reino dos céus em sua manifestação. Isso é para entrar no reino futuro. Você vai compreender o versículo que nós lemos agora. Por si só, ele já se explica. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8 diz, alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Viu? Os atos de justiça são o linho finíssimo, vestido nas bodas, aqui no versículos 11 e 12, ou seja, não vai poder estar nesta festa aqui na boda, se não estiver com as vestes de justiça. Olha, quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial, o homem que não viveu, que não superou a justiça dos fariseus. E aí, ele foi lançado para fora da festa. Ele foi lançado para fora da festa. Não vou entrar muito nesse detalhe, mas eu tenho certeza que você está compreendendo. Está compreendendo. Glória a Deus. Entrar no reino de Deus requer a regeneração
como um novo começo de vida. Mas entrar no reino dos céus exige justiça superior. Então, entrar no reino de Deus requer uma regeneração com um novo começo de vida. Entrar no reino dos céus exige uma justiça superior. Uma justiça superior. A nossa justiça após a regeneração. Você precisa assistir aquele vídeo, o vídeo lá, Reino dos Céus e Reino de Deus. Não dá para nós ficarmos explicando, querido, porque o tempo é pouco, então você precisa assistir lá para compreender, tá bom? Então nós precisamos, João capítulo 3, versículo 3 e 5 diz: em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então se você não nascer, você não pode ver sequer. Versículo 5, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito, não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Lembre-se que o Espírito aqui é aquele que se esvaziou para ser cheio do reino. Entrar no reino de Deus significa viver a realidade hoje e participar da manifestação lá no futuro. Então, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, então, por um lado, Jesus estava chamando os discípulos para uma vida de santidade mais profunda e mais radical do que a dos fariseus. O farisaísmo tendia a suavizar os mandamentos, trazendo agora para preceitos, né? Concentrando apenas em obediência externa, vista, não mais aquilo que vem de dentro para fora. Nos versos que se seguem, Jesus explica o significado moral completo da lei e mostra que a justiça que a lei exige realmente envolve uma conformidade interna com o espírito da lei e não uma mera conformidade externa com a letra. De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Por outro lado, essa chamada estabelece uma barreira impossível para as obras em busca da salvação. Ou seja, é impossível com as nossas obras abrirmos a porta da salvação. A Escritura ensina repetidas vezes que os pecadores não são capazes, senão de uma justiça defeituosa e imperfeita. Por mais que eu ligue, por mais que eu me esforce, essa justiça será imperfeita. É o que diz Isaías, capítulo 64, versículo 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como as folhas, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. Portanto, queridos irmãos, a única justiça pela qual os pecadores podem ser justificados é a justiça perfeita de Deus, que Ele imputa aos que creem. É a justiça que nós vimos em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu, isso lhe foi atribuído por justiça. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5, ele diz: ora, para quem trabalha, o trabalho não é considerado como favor, mas como dívida. Mas, para quem não trabalha, porém crê naquele que o justifica, o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Entendeu? Galardão, salvação. Galardão, salvação. Ora, para quem trabalha, o trabalho não é considerado favor. O salário não é considerado favor, mas dívida. Se chama desmérito. Mas aquele que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Amém, queridos irmãos? Glória a Deus. É muito profundo esse assunto, mas não dá para a gente entrar muito, tá bom, queridos irmãos? Nosso tempo é pouco e eu estou estendendo muito já. Se o Senhor tem falado ao seu coração com esta palavra, se inscreva, dê um like, ative o sininho para que você seja notificado e sejamos ainda muito mais abençoados. Nós estamos ministrando 3 aulas semanais, terça, quinta e sábado. Amém, queridos irmãos? Porque é puxado mesmo, os ensinos tem que trabalhar, tem que estudar, e não é fácil. Amém, meus irmãos? Se Jesus não voltar, estaremos de volta na próxima semana, ok? Um grande abraço, aquele abraço.